Bom dia a todos. É com muita alegria que nós voltamos à comissão para rever esses amigos, esses rostinhos bondosos, esses corações amorosos. Nós agradecemos a Deus pela oportunidade de estarmos aqui novamente. Agradecemos a Jesus pelos ensinamentos, pelos exemplos deixados até nós, para que hoje pudéssemos nos reunir em seu nome. Nós gostaríamos de fazer uma prece inicial, nem tanto para a harmonização do ambiente, mas para a harmonização minha. A gente sempre fica nervoso nesses eventos, e isso atrapalha o desenvolvimento da nossa fala. Então vamos pedir ao nosso Pai: ó Paizinho, aqui estamos. Permita que a nossa reunião possa se realizar na Tua paz. Vós que criou cada um de nós com tanto amor, que aguarda o abraço de retribuição por termos sido criados. Vós que estais em todos os lugares, estamos mergulhados em Ti. Santo é o Teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, sábia, em todos os lugares e em nossas vidas. O pão nosso de cada dia, material e espiritual, continua nos dando hoje e sempre. Perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos àqueles que nos ofenderam, e não nos deixeis cair quando tentados, mas livra-nos de todo o mal. Orienta os nossos passos, Pai, conduza os nossos destinos, que nós possamos ser instrumentos úteis na mão da espiritualidade bondosa, em benefício de todos nós, encarnados e desencarnados, e que a nossa reunião se realize na Tua paz. Aqueles que não deu tempo de nós nos cumprimentarmos, sintam-se abraçados fraternalmente, em nome de Jesus. Promissão, a terra prometida, né? Tem como apagar essas luzes aqui da frente? Para ficar mais nítido a imagem? Assim a gente vê a promissão mais de perto, né? Enquanto isso, eu queria perguntar também se vocês sabem o hino de promissão. Os que são de fora possivelmente não sabem, mas eu vou projetar aqui e juntos então nós poderemos fazer uma homenagem à promissão, uma homenagem à promissão que tanto nos acolhe tão amorosamente, né? Então aqui, olha, o hino de promissão. Quero cantar, cidade jovem, altiva cresce, pensando vivo sempre a te amar. Bem, o tema que nós escolhemos é o reino de Deus. Eu já vou avisar que quando é Mateus, ele diz o reino dos céus. Quando é João Evangelista, ele diz o reino de Deus.
me perdoe se eu trocar o reino de Deus pelo reino dos céus. É o mesmo local, vai dar tudo certo. Então, entramos aqui no tema, onde eu gostaria de deixar umas perguntas que eu acabei de combinar com a Anice e com a Nilva, que haverá chamada oral no final. Isso. Para a gente poder saber quem vai entrar no reino de Deus. O que é o reino de Deus? Como é o reino de Deus? Muitos os chamados, mas poucos entram. Entram aonde, né? Quem está chamando? Onde está o reino de Deus? Como entrar no reino de Deus? Vamos fazer uma viagem, como a Nilva gosta de ver, de promissão, aqui, Brasil grandão aqui, promissão, até Cafarnaum. Cafarnaum, né? Aqui mais de perto, Cafarnaum aqui no Balão Vermelho, Mar Mediterrâneo, aqui o Mar da Galileia, o Rio Jordão, deságua no Mar Morto. Essa região que nos traz tanta saudade, né? Nazaré, onde viveu Cristo com José e Maria. O lago aqui, Jerusalém, Jericó, Belém, onde nasceu Jesus, uma manjedoura, né? Mais de perto aqui, vendo o lago. Essas casas em volta do lago. Esse é o lago de Jericó. Lembrando de Jesus pregando em torno desse lago, Cafarnaum e tantas outras cidades. Jesus sai dessa região de Nazaré e vai ao templo de Jerusalém pela primeira vez. Ele ainda não havia convidado os apóstolos, ele ainda não tinha reunidos os apóstolos. Está dando um pouquinho de microfonia, viu? Ele não havia convidado os apóstolos. Pode abaixar o som que eu aumento a voz. Então ele chega em Jerusalém e senta próximo do templo. E veja como ele, um galileu, o galileu tem uma roupagem diferente. Então, sentado ali, um dos doutores da lei foi atraído pela sua imagem, e estavam presentes alguns sacerdotes e outros pensadores desocupados. E eles são magnetizados e vão na direção de Jesus, e um deles, que é Renan, isso está na obra de Chico Xavier com Humberto de Campos, nesse livro Boa Nova. Um desses doutores da lei se aproxima daquela figura maravilhosa de Jesus. Veja que ele foi atraído, ele não conseguiu ficar de longe, e ele se aproxima e diz assim: Galileu, dirigindo-se para Jesus, ele pergunta: Galileu, que fazes na cidade? E Jesus responde: passo por Jerusalém, buscando a fundação do reino de Deus. Exclamou Cristo com modesta nobreza. Reino de Deus? Tornou o sacerdote com acentuada ironia. E que pensas tu venha a ser isso? E Jesus responde: esse reino é obra divina no coração dos homens. Esclareceu Jesus com grande serenidade. O sacerdote diz: obra divina em tuas mãos? Revidou a Hanan com uma gargalhada de desprezo. Veja, Jesus estava quieto, Hanan se aproxima e já começa com desprezo, com ironia. E continuou as suas observações irônicas. Perguntou: com que contas para levar avante essa difícil empresa?
Com que contas para levar adiante essa difícil tarefa de implantar o reino de Deus no coração dos homens? Quais são os teus seguidores e companheiros? Acaso terás conquistado o apoio de algum príncipe desconhecido e ilustre para auxiliar-te na execução de teus planos? Hanã estava interpretando que a construção do reino de Deus precisaria de muito dinheiro, precisaria de um príncipe para poder patrocinar, não é? Então ele faz essa pergunta para Jesus, não é? De onde sairão os teus seguidores, teus companheiros? Quem vai te patrocinar? Em outras palavras, meus companheiros hão de chegar de todos os lugares, respondeu o mestre humildemente. Meus companheiros haverão de chegar de todos os lugares. Isso é uma verdade. Cada vez mais nós temos companheiros cristãos envolvidos, outros já comprometidos com a obra do Cristo. Então, aqui mesmo nós temos pessoas de várias cidades, de vários estados, de promissão também, que são os companheiros comprometidos, que hão de chegar e chegaram para levar, para também construir o reino de Deus em outros corações. Sim, observou Hanã, os ignorantes e os tolos estão por toda parte. Jesus estava quieto, ele foi lá, fez ironia, agora ofendeu. Os tolos, não é? E ignorantes estão por toda parte. Ofendeu a gente também, né? Os companheiros de Jesus. O Evandro disse que não foi ofendido, porque realmente aquele espírito mais elevado não se sente ofendido. É isso, maravilha, bem lembrado. Certamente que esse representará o material de tua edificação, tolos ignorantes, para a tua edificação. Entretanto, propões-te a realizar uma obra divina, e já vistes alguma estátua perfeita modelada em fragmentos de lama? Nossa, apelou mais ainda. Despejou seu ódio. Está dizendo que a obra divina é algo perfeito. Já vistes uma estátua perfeita, construída com fragmentos de lama? E Jesus responde: sacerdote, replicou-lhe Jesus com energia serena. Jesus tinha essa capacidade de não se alterar. Isso é uma maravilha, viu? Isso a gente tem que conquistar. Ouvir, mesmo que falam coisas desagradáveis, mas controlar-se, não reagir, agir com serenidade, em benefício próprio, acima de tudo, em benefício próprio. Sacerdote, nenhum mármore existe mais puro e mais formoso que o sentimento. Não existe mármore mais puro e formoso do que o sentimento. Nenhum cinzel, ferramenta de esculpir a pedra, nenhum cinzel é superior ao da boa vontade. E o que nos diferenciam dos anjos é a boa vontade de entrarmos no reino de Deus. O sacerdote, impressionado com a resposta firme e inteligente, o famoso juiz ainda interrogou: conheces Atenas? Conheces Roma ou Atenas? Ou seja, conheces a capital da cultura, a capital das vaidades, da filosofia? E Jesus responde: conheço o amor e a verdade. E é tudo que precisa, né? Conheço o amor e a verdade, disse Jesus convictamente. E o sacerdote vem novamente: tens ciência dos códigos da corte provincial e das leis do templo?
inquiriu Hanã inquieto. Sei qual é a vontade de meu Pai que está nos céus. Olha que maravilha. Sei qual é a vontade de meu Pai que está nos céus. Respondeu o mestre brandamente. O sacerdote o contemplou irritado e, dirigindo-lhe um sorriso de profundo desprezo, demandou a torre de Antônia em atitude de orgulhosa superioridade. Vai com Deus, Hanã. Com esse diálogo de Jesus com Hanã, fica muito claro o que é o reino de Deus. O que é o reino de Deus? Lembram que Jesus respondeu para Hanã? O reino de Deus é obra divina no coração dos homens. O reino de Deus é obra divina no coração dos homens. Guardem, porque vai ter chamado oral. Segunda pergunta: como é o reino de Deus? Alguém poderia antecipar? Como é o reino de Deus? Quando a gente vai explicar algo desconhecido, a gente usa algo conhecido. Nós usamos parábolas. A parábola tem essa capacidade. Você compara algo conhecido para explicar algo ainda desconhecido. E as parábolas de Jesus foram muito bem elaboradas com fundo moral. E são semelhantes às cebolas, porque a cebola tem a camada mais externa, que já dá para conhecer a cebola. Mas à medida que você vai penetrando nas camadas mais internas da cebola, o ardor aumenta e nós choramos mais. Assim também são as parábolas de Jesus. Quando nós interpretamos as parábolas de Jesus com mais profundidade, nós choramos mais. Principalmente se trazer um Emmanuel para interpretar, para falar da mesma coisa que eu estou falando agora. Então nós vamos usar de algumas parábolas. Jesus deixou várias parábolas para explicar como é o reino de Deus. Deixou muito claro isso em muitas parábolas. Eu vou usar só umas 52 agora. Dá tempo antes da janta, né? Dá tempo. Tudo bem. Por exemplo, parábola da festa de núpcias, ou parábola da festa de casamento, ou de bodas. Mas vamos simplificar. Parábola da festa de casamento. Para entendermos como é o reino de Deus, Jesus propôs essa parábola. E disse assim: Jesus, falando ainda em parábolas, lhes disse: o reino dos céus é semelhante, é comparável a um rei que, querendo fazer o casamento de seu filho, enviou seus servidores para chamar às bodas aqueles que foram convidados. Mas os convidados se recusaram a ele. O rei é Deus. Os servidores são os profetas: Moisés, Malaquias, Jeremias, Ananias e tantos outros, que foram convidados inicialmente. Foram os povos que já eram monoteístas, que já acreditavam em Deus, em um Deus só, os hebreus. Mas eles se recusaram a ir. A ir aonde? A entrar no reino de Deus, como eu venho recusando nesses últimos 2000 anos. Prejuízo meu. Aí então esse rei, querendo continuar que o casamento de seu filho, mandou que convidasse a outros, mas também não vieram. Então o rei disse: vão nas esquinas, nas encruzilhadas e convidem a todos para a festa de bodas. E a sala da festa ficou cheia. E então o rei entra para ver aqueles que estão na sala da festa de bodas. E ali ele encontra alguém que não trajava a túnica
a túnica nupcial. A túnica nupcial. E disse: meu irmão, como entrastes aqui sem ter a túnica nupcial? Como é uma parábola, é uma comparação, o que é a túnica nupcial para nós? Não é uma vestimenta física, não é uma roupagem, mas é a túnica da consciência pura, dos sentimentos puros, a túnica do dever cumprido. Então a gente pode começar a tirar algumas conclusões, para que a gente passe pelas 52 parábolas de forma mais rápida. Tirando conclusões mais rápidas, o reino de Deus então é de união, porque se é comparado com um casamento, como é que é um casamento? União dos noivos, união dos familiares, união dos amigos, dos colegas, não é isso? O reino de Deus é igual a um casamento, é semelhante a um casamento. Então o reino de Deus também é de felicidade, felicidade dos noivos, felicidade do pai da noiva que conseguiu fazer com que ela casasse, felicidade dos amigos que iam aproveitar a festa, dos penetras. O reino dos céus então é de felicidade. E o reino dos céus também é de amor, o amor que uniu o casal. Sim, o reino dos céus é de amor, é comparado com a festa de casamento, mas acima de tudo, o reino de Deus é de justiça, porque só entraremos no reino de Deus com a túnica, não a roupagem, a túnica do dever cumprido e dos sentimentos puros. Não é isso? Como é o reino de Deus? Uma tristeza danada lá? É isso? O pessoal não quer falar comigo, estão nervosos, dormiram bem à noite? Como será que é o reino de Deus? De alegria, de amor, de felicidade e de justiça. Não se entra lá só porque diz Senhor, Senhor. Não. Terceira pergunta: muitos os chamados, mas poucos entram no reino de Deus, por causa da porta estreita, que nós vamos deixar mais claro através desta parábola e de outras. Parábola dos credores e dos devedores. Jesus propõe essa parábola dizendo: o reino dos céus, porque é Mateus que escreveu, tá? Poderia ser o reino de Deus. É comparável, é semelhante a um rei que quis pedir contas aos seus servidores. O rei quis acertar a conta com seus servidores. Débito, crédito, vamos ver o que sobra. E tendo começado a fazer isso, apresentaram-lhe um servidor que lhe devia 10.000 talentos, uma dívida enorme. Como esse servidor não tinha com que pagar, o rei ordenou que vendesse a sua esposa, vendesse os seus filhos para quitar a dívida. E esse servidor ajoelhou-se aos pés do rei e disse: tende paciência comigo, que eu lhe pagarei tudo. E o rei, tomado de compaixão, perdoou a dívida de 10.000 talentos desse servidor, e esse servidor foi embora. Mas esse servidor, logo que saiu dali, mal tendo saído dali, encontrando um de seus companheiros que lhe devia só 100 moedas, agarrou-o pelo pescoço, sufocando-o, e dizia: paga-me o que me deves. Esse credor foi perdoado de uma dívida enorme de 10.000 talentos. Logo em seguida ele agarrou o pescoço de um outro que lhe devia apenas 100 moedas, e sufocando-o lhe dizia: paga-me o que me deves. E este devedor de 100 moedas apenas, não tendo com que pagar, ajoelhou-se aos pés do credor e disse-lhe: Senhor, tens paciência comigo,
que eu vos pagarei tudo. Mas ele não teve paciência, mandou que prendessem esse devedor, e os algozes levaram-o para a cadeia. E os companheiros, outros servidores, vendo o que aconteceu, ficaram aflitos e foram correndo contar ao rei o que havia acontecido. E o rei, chamando de volta esse servidor que havia sido perdoado de 10.000 talentos, disse-lhe: mau servidor, perdoei tudo pelo que me devias, pois me pedistes isso. Não deverias então ter tido piedade do teu companheiro, como tive piedade de ti? E seu senhor furioso deixou-o nas mãos dos carrascos, até que pagasse tudo o que devia. Que conclusão a gente tira dessa parábola que Jesus propôs, dos credores e dos devedores? Tiramos essa conclusão: olha, se não perdoarmos, não seremos perdoados. Se nós não exercitarmos o perdão, não nos tornaremos dignos do alto perdão, ainda que a outra pessoa tenha nos perdoado. A consciência nossa desperta e exige isso. Então, se não perdoarmos, não seremos perdoados. Para entrarmos no reino de Deus, temos que perdoar. Interessante, né? Então, a pergunta é: muitos são chamados, mas poucos entram. Por que poucos entram? Porque poucos perdoam. No filme Nosso Lar, quando o mentor convida, ele vai retirar André Luiz e convida outros que estão lá no umbral a saírem. O que eles respondem, os que estão no umbral? Eles não saem, porque um quer vingar-se do outro, e o outro quer vingar-se de um terceiro. Primeiro eles querem vingar-se, para depois sair do umbral. E na verdade, só sairão do umbral depois que perdoarem. Na verdade, só entraremos no reino de Deus depois que perdoarmos. E isso fica muito claro na prece: Pai, perdoe as nossas ofensas, assim como eu perdoo as ofensas dos meus irmãos. E uma nova parábola para nos ajudar a entender. Jesus disse assim, que um rei precisava fazer uma viagem longa. Então ele chamou os seus servos e deu 5 moedas a um, 2 ao outro, 5 a um, 2 ao outro e 1 para o terceiro. E viajou. O que ganhou 5 moedas, 5 talentos, ganhou mais 5, trabalhando, desenvolvendo os talentos. O outro ganhou 2, desenvolveu, ganhou mais 2. E o que ganhou 1 moeda, enterrou-a no solo. Quando o rei voltou, não se esqueçamos, acerto de contas, plantio e colheita, ação e reação, causa e efeito. O rei voltou. O que tinha recebido 5 moedas entregou 10. O que tinha recebido 2 entregou 4. O que tinha recebido 1 entregou só 1. Então o rei disse assim para o de 5 moedas e de 2 moedas: servidor bom e fiel, fostes fiel nas pequenas coisas, dar-vos-ei a incumbência das grandes coisas. É isso que Jesus espera de cada um de nós, que nós assumamos compromissos, assumamos responsabilidades. Sim, assumir responsabilidades, para que possamos crescer, para que possamos desenvolver esses talentos. E aquele que enterrou o talento e devolveu só 1, conforme ele tinha recebido, o rei lhe disse: tirai-lhe, pois, o talento, e dai-o àquele que tem 10 talentos.
pois dar-se-á aquele que tem, e terão em abundância. Desculpe, deve ser algum resfriado chegando. Tomara que não, né? Então veja que interessante. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o àquele que tem 10 talentos, pois dar-se-á aquele que tem, e terão em abundância. Se for coisas materiais, é injusto. Distribuição de coisas materiais dessa forma é injusto. Aquele que já é rico, você dá mais? Não são coisas materiais. Aquele que já tem alguns talentos, virtudes, como a tolerância, a paciência, a indulgência, a misericórdia, dar-se-á a ele condições para que ele adquira mais virtudes, mais talentos e fique em abundância de talentos. É isso. E os que ganharam mais talentos, como 5, é pela competência, porque tem comprometimento social, como Divaldo Franco, como Francisco Cândido Xavier. Aqueles que ganharam 2 talentos têm um comprometimento familiar na sua competência. Aquele que ganhou só um talento tem comprometimento da sua evolução, da sua busca de virtudes. É isso também. Continuemos. Jesus ainda disse: mas aquele que nada tem, tirar-se-lhe-á até mesmo que parece ter. Novamente, parece injusto, né? Mas aquele que nada tem, tirar-se-lhe-á até mesmo que parece ter. Não é Deus que tira nada, não. Não é coisas materiais. Aquele que tiver um pouquinho de fé, tiver algumas virtudes, quando sai aí fora e encontra seus pares, familiares, amigos, colegas, sem fé, dizem: de onde você vem? Eu fui numa palestra, nós estamos num encontro, eu fui no centro espírita. Aí as pessoas falam: mas você ainda faz isso? Para! Retiram aquele pouquinho de fé, aquele pouquinho que a gente já estava cultivando, e fica-se sem nada. Não porque Deus tirou, não. Deus quer que nós fiquemos na abundância de virtudes, para sermos felizes, para entrarmos no reino de Deus. Esse é o caminho. Então, é nesse sentido. E que se lance esse servidor inútil nas trevas exteriores, dê-lhe oportunidades de reencarnar. Em reencarnações difíceis, ali haverá choros e ranger de dentes. Mateus capítulo 25. Percebe? Então, volto a lembrar, não podemos ter medo de assumir compromissos. Não podemos ter medo, como aquele que enterrou o talento. Não podemos ter medo de assumir responsabilidades. É só por isso que eu estou aqui. Porque aqui é um encontro de competentes e eu estou aqui como um cara de pau. Percebe? Encorajado dessa forma. Então, dessa parábola dos talentos, temos que prestar contas, novamente, de tudo, não só dos talentos recebidos. Temos que desenvolver os talentos, as virtudes e os bons sentimentos, para entrarmos no reino de Deus. O que seria desenvolver esses talentos? Vamos ser mais objetivos, ô João Atílio, faz favor, ajuda aí. O que seria desenvolver esses talentos? Comecemos por reconhecer que temos erros, que cometemos erros. Excelente, grande, enorme passo. O próximo passo, corrigir os erros. Admitir que temos defeitos é grande o passo. O próximo enorme passo é corrigir esses defeitos.
Defeitos graves, por exemplo, como o ódio, o orgulho, o egoísmo, a falta de fé. Admitir que temos vícios e abandonar esses vícios também é desenvolver os talentos. Vícios como o cigarro, sim. Vícios como o álcool, vícios como a gula, o sedentarismo, o falar mal da vida alheia, o julgar a vida alheia, a maledicência e tantos outros. Ainda é desenvolver os talentos, buscar as virtudes como a tolerância. Quanto precisamos de tolerância nos trânsitos? Desculpem. Quanto precisamos de tolerância no trânsito? Por exemplo, numa capital como Urutinga do Sul, você tem que ter uma tolerância danada no trânsito. A gente tem que exercitar isso. Exercitar a paciência, a indulgência, não sermos exigentes com os defeitos dos outros, não sermos exigentes com os erros alheios, não sermos exigentes com os vícios dos outros. Se pudermos, vamos ajudar. Então, desenvolver os talentos é desenvolver essas virtudes, ainda como a misericórdia. E uma definição muito clara de misericórdia, eu achei muito bonito, de João Guimarães Rosa, escritor mineiro. Ele disse assim: misericórdia, colocar o coração na miséria do outro. Aí sim a gente compreende. Misericórdia, colocar o coração na miséria do outro. Então, desenvolver essas virtudes como a fé é uma virtude, é a mãe de todas as virtudes. Desenvolver a paciência, já falamos, a humildade, a caridade, o perdão, o amor, e entraremos no reino dos céus. Então aqui está porque da porta estreita, né? Lá do começo. A porta estreita é isso, buscar essas virtudes. Mas a porta larga é mais fácil. A porta larga dos vícios, a porta larga da perdição, a porta larga das paixões terrenas, as portas largas da frouxidão moral. Frouxidão moral. A porta larga da queda moral. A pior das quedas é a queda moral, conforme nos orienta Pietro Baldi. Queda moral. Ser hoje pior que ontem, ser amanhã pior que hoje. E Kardec nos pede o contrário. O verdadeiro espírita é aquele que se esforça para ser hoje melhor que ontem, para ser amanhã melhor do que hoje. Então, nós precisamos observar nossos sentimentos. Os sentimentos são os patrões. O sentimento é o chefe, é o que define o que somos. O sentimento mostra em que nível de vibração moral e espiritual nós estamos. E sentimentos maus geram pensamentos. Que tipo? Bons ou maus? Se vocês não responderem, eu vou parar. Quem tem sentimentos maus, tem que tipo de pensamentos? Bons ou maus? Maus. Maus. Maravilha. Eu vou chamar o Alain Vilches, porque ele faz vocês agitarem. Não pode vir o Cláudio Palermo, mas veio o João Atílio. É o que tem para hoje. Tá bom? Quem tem sentimentos maus tem que tipo de palavras? Palavras ruins. Mas quem tem ações, ou melhor, quem tem sentimentos maus tem que tipo de ações e atos? Bons ou maus? Maus também. Maus. E aí a gente lembra do Evangelho segundo Lucas, capítulo 6, versículo 45. O homem de bem retira do tesouro do seu coração as boas coisas, as boas palavras, as boas ações. Não é isso? E também Jesus disse: o que faz mal ao homem não é o que normalmente entra pela boca,
mas é o que lhe sai da boca, porque disso está cheio o coração. Quando Jesus diz o coração, simplificando, são os sentimentos. Se o sentimento é mau, a boca vai falar do que está cheio o coração, está cheio o sentimento de maldade. Eu disse que o sentimento vem antes do pensamento. Vocês talvez tenham achado estranho, está na obra toda, mas eu vou então perguntar: alguém comete algum crime sem alimentar um sentimento de ódio? É muito raro, né? Praticamente impossível. Alimenta o sentimento de ódio, comete o crime. Não é isso? Então aqui nós vamos observar, ó, como Jesus disse: a árvore má não pode produzir bons frutos. O sentimento mau é a árvore má. Produz frutos maus como a injúria, a violência, os homicídios, os adultérios. Não só adultério conjugal, mas adulterar combustível, adulterar alimentos, adulterar remédios, adulterar leis, adulterar votações. Também produz blasfêmia, também produz prostituição, furtos e falsos testemunhos. Por isso que todos somos chamados, mas poucos entram. E a gente pode lembrar também nesse instante que fora da caridade não há salvação, porque fora da caridade não há aprendizado no bem. Logo, fora da caridade não há evolução. Fora da caridade não há aprovados. Logo, não há escolhidos. Logo, não entram. Por isso que fora da caridade não há salvação. E eu acrescento por minha conta: fora da caridade não há felicidade. Fora da caridade não há felicidade. O universo foi criado dessa forma. O universo foi criado com amor, por amor, para o amor. Tudo que tiver contrário a isso está fadado ao fracasso. Quem está chamando? Quem está chamando? Deus, Pai amoroso, de infinita bondade, centro conceitual do universo, atrai tudo por amor. Não centro geométrico, porque o universo é infinito. Centro conceitual do universo. Deus atrai com infinito amor os seus filhos. E nós achamos que só nós estamos nos esforçando. E que esforço, hein? Só nós estaríamos nos esforçando para entrar no reino de Deus. E Deus em busca do homem, conforme essa obra de Abraham Joshua Heschel, filósofo e escritor judeu. Escritor judeu da religião judaísmo. Em 1955 ele escreve essa obra. E o Papa da época diz assim: por que nós, cristãos, não escrevemos uma obra maravilhosa como esta? Porque Deus também está com os judeus, Deus está com os evangélicos, Deus está com os budistas. Todos são seus filhos e Ele busca todos com infinito amor. Onde está o reino de Deus? Aí é o ponto nevrálgico do próprio evento, primeiro seminário do despertar da consciência. Onde está o reino de Deus? Para isso nós vamos nos socorrer ao Evangelho segundo Lucas, capítulo 17, versículo 20 e 21. Sendo Jesus interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu-lhe. Veja que eles estavam perguntando quando viria. A pergunta era quando. E Jesus lhes responde: o reino de Deus não vem com aparência exterior. O reino de Deus não vem com aparências externas. Nem dirão: ei-lo aqui, ou ei-lo ali. Não.
O reino de Deus não vem com essas aparências externas, pois o reino de Deus está dentro de vós. Jesus disse isso. Por isso nós podemos afirmar hoje, com certeza, o reino de Deus está dentro de nós. Vocês já sabiam isso, né? Então, né? Mas tá bom. E aí a gente lembra de que realmente o reino de Deus está dentro de nós, mais ou menos simbolizado aí. Aquele que usa mais o coração é dessa região que parte as suas radiações. O que usa mais a inteligência é dessa região que parte as irradiações. E aí a gente gostaria de lembrar Frederico Figner. Foi diretor da Federação Espírita Brasileira, um espírita atuante. Trouxe para o Brasil a gravadora daqueles LP de vinil. Lembram? Não, vocês não lembram, são vocês novos. Não, vocês são novos. Eu lembro. Lembram? Selo Odeon ele trouxe para o Brasil. Um empresário arrojado. Um empresário que fez fortuna no Brasil. Quando quiseram publicar obras espíritas, encontraram uma enorme dificuldade. A Federação Espírita Brasileira encontrou enorme dificuldade. Preconceito. Nenhuma editora queria editar obra espírita. Claro, o espiritismo tinha preconceitos muito mais fortes aí fora do que hoje. Frederico diz: se eles não querem publicar nossas obras espíritas, nós construiremos a nossa gráfica. E ajuda a construir o parque gráfico da Federação Espírita Brasileira. E ajuda a construir a sede da Federação Espírita Brasileira. Mas Frederico, quando desencarna, claro, ele foi acolhido pela espiritualidade, no desdobramento aqui, no desligamento do corpo físico. Aqui o próprio Bezerra de Menezes, trazendo ele para se recompor na natureza. E ele se sente desconfortável, Frederico, porque ele vê a luz que já tinha nos seus colegas de trabalho em centros espíritas e também na Federação Espírita Brasileira. E Frederico tinha apenas uma luz opaca no seu interior. E ele pergunta para Bezerra de Menezes: por que eles têm essa luz? Eu construí a gráfica, eu ajeitei a construir a sede da federação, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu construí lá, eu construí aqui. E Bezerra de Menezes pergunta assim para Frederico: filho, o que construístes aqui dentro, no coração? Frederico, homem inteligentíssimo, percebeu claramente. Ficou tão sensibilizado que ele pede para vir, para voltar, para explicar para os familiares, para explicar para os amigos, para explicar para todos nós aonde devemos construir. Não fora de nós, mas dentro de nós. E então tem a possibilidade de psicografar. Trazem Frederico em Uberaba, na fila, colocaram ele numa fila enorme para psicografar com Francisco Cândido Xavier. E Emmanuel coloca então Frederico numa fila enorme. E Frederico diz assim: mas, veja, desencarnou, não ocorre mágica. Ele continuou impaciente. Ele diz assim: mas uma fila enorme como essa, eu tenho tantos anos de espiritismo, e esse tal de André Luiz já está psicografando? Esse tal de André Luiz, que psicografou com Chico Xavier 16 obras maravilhosas. De nosso lar, a vida continua. E então, Frederico vence a fila e escreve essa obra maravilhosa, Voltei, onde ele coloca o pseudônimo Irmão Jacó, porque Frederico teve reencarnação lá junto com os judeus. Ele foi um judeu.
com esse nome, Jacó. E aí a gente lembra, novamente, por exemplo, Jesus disse para Pedro, Simão Pedro, Jesus voltou em espírito e disse assim para Simão Pedro: Pedro, vá em Jerusalém e construa uma casa para atendimento dos necessitados. E Pedro foi e construiu a casa do caminho. Não tão boa igual a casa do caminho de promissão. Pedro construiu a casa do caminho, próximo a Jerusalém. Mas se nós formos agora, se nós pegarmos um avião e formos lá, nós vamos encontrar a casa do caminho que Pedro edificou? Não. Nem ruínas não encontraremos. Ah, mas então não deu certo o que Jesus mandou Pedro fazer? Claro que deu certo. Pedro atendeu a necessitados? Atendeu a necessitados. Pedro fez a caridade? Fez a caridade. A casa do caminho caiu? Caiu. Mas Pedro construiu. Deus, Jesus, construiu o reino de Deus dentro de Pedro. E isso é construção eterna. Isso nós encontramos sempre. Então, valeu a pena o esforço de Jesus. E é isso que Jesus fez desde o início e continua fazendo hoje, construindo o reino de Deus em cada um de nós, para que nós possamos também levar o reino de Deus àqueles outros que estão aí fora, aos nossos familiares, levar o reino de Deus aos nossos amigos. Jesus disse em outro lugar: não coloqueis a candeia, a luz do conhecimento, às escondidas, debaixo do alqueire. Também é isso. Como entrar no reino de Deus? Como? Veja que interessante. Nós estamos mergulhados em Deus. Nós estamos mergulhados em Deus. Deus é infinito. Deus emanou de si cada um de nós, entre aspas, criou. Uma palavra não adequada. Criou, tirando de si cada um de nós. Nós estamos mergulhados em Deus. Não percebemos. Nós precisamos perceber. Precisamos despertar a consciência para isso. E construir o reino de Deus dentro de cada um de nós. Como? Como? Vamos nos socorrer a essa parábola dos trabalhadores na vinha. A vinha é um local que se planta semente de uva, cuida-se das parreiras, colhe-se uvas, faz doce de uva, faz uva passa, faz suco de uva, faz vinho e etc. Né? Mas veja, Jesus diz assim: o reino dos céus, ou o reino de Deus, é semelhante, é comparável a um pai de família que, ao romper do dia, saiu a fim de assalariar trabalhadores para a sua vinha, tendo combinado com os trabalhadores que eles teriam uma moeda por sua jornada de trabalho. Eu convido vocês a prestarem atenção nesse detalhe, porque as parábolas de Jesus, eu volto a dizer, são como cebolas. Temos que descascar. Não faz mal, vai chorando e vai descascando para interpretá-las. Ele está querendo dizer como é o reino de Deus, comparável a um pai de família. Quem é o pai de família? Deus. Que ao romper do dia saiu a fim de assalariar trabalhadores. Assalariar trabalhadores.
convidar seus filhos para entrar no seu reino, trabalhar na sua vinha. Então, assalariar, convidar seus filhos para a sua vinha, a sua obra divina de amor dentro dos corações dos homens. Não só devemos entrar no reino de Deus, mas ajudar aos outros. É isso. Trabalhadores contratados, convidados para a obra de amor, trazer para os outros também esse enorme benefício. Tendo combinado, essa é muito importante, ó. Tendo combinado, o que é combinado não é caro e nem barato. Foi combinado com os trabalhadores que eles teriam uma moeda. Uma moeda. Na vinha física, a moeda serve para buscar alimentos, comprar roupas, sapatos, etc. Mas, para os filhos de Deus, que são espíritos, o que é uma moeda? Nada material. Nada material. A recompensa simbolizada por uma moeda é a felicidade conquistada, a felicidade adquirida e, por que não, a felicidade relativa que a Terra pode nos oferecer hoje. Então, tendo combinado com seus filhos que eles receberiam a felicidade conquistada por sua jornada de trabalho, a felicidade pela jornada de trabalho ou tarefa, e não horas de trabalho. Por isso que aqueles que foram na última hora receberam uma moeda, e os que foram nas primeiras horas acharam que deveriam receber mais, mas não receberam mais. Aqueles que foram uma hora realizaram a tarefa, cumpriram a jornada de trabalho. A jornada de trabalho é reconhecer que temos erros e abandonar os erros, admitir que temos defeitos e vícios e corrigir os defeitos e abandonar os vícios. A jornada de trabalho é desenvolver os talentos, é buscar as virtudes. É isso que Jesus espera de cada um de nós. Que difícil. 2000 anos se passaram e eu ainda não percebi isso. A jornada de trabalho não é tempo de trabalho. Não adianta eu bater no peito e falar: eu tenho 60 anos de espiritismo, eu tenho 60 anos de espiritismo, e não realizei a jornada de trabalho. Eu ainda não fiz isso. Como que eu quero ganhar mais felicidade, mais moedas, se nem a jornada combinada eu não fiz? Percebe? Essa parábola nos convida para colaborarmos na obra de Deus, não só para nosso benefício, mas colaborarmos na obra de Deus em benefício de todos nossos irmãos. Deus ama todos. Que pai terreno, que mãe terrena, imperfeitos que somos, deixaria de lado um filho porque errou? Que mãe seria feliz no céu, deixando na terra um filho condenado? Ela volta, ela se compromete com ele para salvá-lo. E Jesus é essa mãe que vem até nós, tocado de compaixão por nós vermos o céu e cairmos no erro. Jesus vem
amor para nos erguer, para sermos felizes. Ele tem a coragem de aceitar a cruz. Vem até nós com todo amor e é recebido a pedradas e pauladas e chicotadas e crucificado. E na obra de Pedro Baldi, na terceira mensagem, grande mensagem, a mensagem do perdão, Jesus diz assim, porque Jesus é a sua voz que ditou mensagens e que ditou a obra para Pedro Baldi. Lá na mensagem do perdão, confira, Jesus disse assim: fui por vós injuriado, insultado e crucificado, e volto a vós, porque vos perdoei, e volto a vós, porque vos amo. É isso. Essa parábola dos trabalhadores na vinha, essa parábola dos trabalhadores da última hora, mostra claramente que todo benefício que nós fazemos ao próximo, somos o primeiro a sermos beneficiados. Olha só, quando você vai ajudar ao próximo, você é o primeiro a ser beneficiado. Então nós precisamos, já que estamos vendo como entrar no reino de Deus, como termos bons pensamentos. Porque quem tem pensamentos bons tem que tipo de pensamento? Quem tem sentimentos bons tem que tipo de pensamentos? Pensamentos bons. Bons, isso mesmo. Quem tem sentimentos bons tem que tipo de palavras? Boas. Boas. Quem tem sentimentos bons tem que tipo de atos, de ações? Boas, bons. E a gente lembra Jesus quando disse, lá em Lucas novamente 6,45, o homem de bem retira do tesouro do seu coração as coisas boas, as palavras boas, as ações boas. Não é isso? É isso. E Jesus disse em outro lugar, no Sermão da Montanha, bem-aventurados os puros de coração, ou felizes os puros de sentimentos. Felizes os que têm os sentimentos puros. Por quê? Eles verão a Deus. Eles verão a Deus. A árvore boa, sentimentos bons é árvore boa. A árvore boa não pode produzir maus frutos. A árvore boa produz bons frutos, como a paciência, a benevolência, a indulgência, não ser exigente com as faltas alheias. Produz a gratidão, produz o perdão, produz a piedade. A piedade. Antes a indiferença. Passamos e não sentimos nada perto do necessitado. Depois a piedade, que é um sentimento, entre aspas, de dó. E a gente tem dó, mas ainda não realiza a ajuda. O sentimento de piedade se avoluma e a gente começa a fazer a caridade. É natural que assim aconteça. A piedade precursora vem antes da caridade. Então, a árvore boa produz também tolerância. Veja aqui, essa imagem foi planejada para ser em cima luzes e aqui embaixo trevas. Não ficou bom. Mas de cima para baixo, das luzes para as trevas, aumenta a imperfeição. Consequentemente, aumenta a maldade. E, consequentemente, aumenta a infelicidade. Aqui é uma região de trevas, de ódio. Sim.
daquele que por ódio provoca prejuízo a si próprio, não só material, mas por ódio ele esparrama brasas sobre a cabeça, sabendo que depois ele tem que corrigir tudo o que fez de errado. Sentimentos inferiores, como a falta de fé. Aquele que não tem fé sofre muito mais do que todos nós aqui, porque além dele passar pelos exercícios de expiações e provas que passamos, aquele que não tem fé não enxerga uma luz no final do túnel. Aquele que não tem fé não percebe que o sofrimento é instrutivo. Ele não percebe que o sofrimento é pedagógico. Sofrimento pedagógico. E vai durar até que a criatura perceba que está em erro, corrija o erro. É isso. Aqui nós vemos nessa figura alguém que está por um triz para cair no abismo, alguém que se pegar a mão esquerda, deixando o que ele guarda aqui, ele é socorrido por essa mão que se estende do céu ao abismo. O que será que ele tem na mão esquerda tão importante que ele corre o risco de não salvar-se? Lembra, Evandro? Já passei lá, né, para nós. Não esse tema, que esse tema eu estou fazendo hoje, desculpe aí se não ficou bom. O que ele tem na mão esquerda? Orgulho, que coloca em risco a sua salvação, como diz o Evangelho segundo o Espiritismo. O egoísmo e o orgulho são as chagas da humanidade, são as feridas da humanidade. Esse gato é orgulhoso. Estou afirmando para vocês que eu sei. O espelho está tampado. Esse gato é orgulhoso. Ele se sente um leão. E às vezes nós espíritas já nos sentimos Bezerra de Menezes, ou dos anjos, né? Não vou falar nome só para não complicar. Você sabe, né? O outro é o egoísmo, que já falamos agora mesmo. Palavra composta de ego, eu, mais ismo, que as crianças traduzem de forma muito clara, e é o correto, mais fácil de entender. Ego, eu, ismo, gostar muito de eu. Esse é o problema, só gostar de eu, tudo para eu, o que sobrar é para mim também. Isso é egoísmo. Tem manteiga para todo mundo, mas cada um quer para si, tudo. Como sairmos dessa região de trevas? Anulando a maldade, fazendo bem àqueles que nos fizeram mal. Jesus disse isso: amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que lhe fizeram mal, e orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam. Claro, saindo da imperfeição. Jesus disse isso: sede logo perfeitos, como perfeito é o nosso Pai Celestial. Para sermos felizes, não é para mostrar para o vizinho, não, que nós somos espíritas. O espírita deve divulgar sim o espiritismo. Se precisar, use palavras. O espírita deve sim divulgar o espiritismo com seus exemplos. Se for preciso, use palavras. As palavras até convencem, mas o exemplo arrasta. Para sairmos dessa região, fazermos a evolução desses sentimentos, fazermos a evolução moral. Alguns dizem a reforma interior, a reforma íntima, fazer a conscientização. É isso que estamos fazendo? Seminário? Praticar o Evangelho do Cristo, a boa nova, a melhor notícia que já chegou no planeta Terra, porque é a notícia que nos salva, é a notícia que nos traz felicidade. Claro que para sair da falta de fé não é aos pulos, é por degraus, é uma rampa.
passa pela pouca fé, passa pela dúvida, passa pela esperança, pela confiança, até chegar à fé. E quem tem fé já é mais feliz. Quem tem fé observa que os sofrimentos são passageiros. Quem tem fé enxerga o final do túnel, se esforça para entrar no reino de Deus. O que é fé? A vontade de querer e a certeza de que essa vontade se realizará. Também do egoísmo, ninguém sai de salto. Passa pela prudência, pela moderação, pela simplicidade, pela modéstia, até chegar à humildade. Mas o que é humildade? Uma simplicidade profunda com bondade. Por exemplo, o Cristo, o governador espiritual do planeta Terra, lavando os pés dos apóstolos. Outro exemplo, o Cristo, governador espiritual do nosso globo terrestre, reencarnando no ambiente de uma manjedoura. Também do egoísmo não se sai aos pulos. Temos que exercitar para entrar no reino de Deus. Passamos pela indiferença, mal do século. Lá atrás, Kardec disse isso. Então já estamos aí com 2 séculos com esse mesmo mal, a indiferença, para depois chegarmos à piedade, à solidariedade, à fraternidade e à caridade. Saímos do egoísmo ao altruísmo, ou caridade, como é mais conhecido. E o que é caridade? Conforme Jesus a entendia e a entende, questão 886 do Livro dos Espíritos. Caridade, benevolência, bondade com todos, não só com um ou dois. Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Olha que interessante, eu não sei se todos são da minha idade aqui. Tinha um bip, quando não existia o celular, tinha um aparelhinho que chamava bip. O profissional de saúde, o profissional de emergência usava. Ele tocava, o profissional corria no ambiente combinado. Bip de Jesus, B de benevolência, I de indulgência, P de perdão. Bip de Jesus, chamando a cada um de nós para entrarmos no reino de Deus. Fé, humildade e caridade. Essas 3 virtudes, falta uma virtude máxima aqui em cima. Qual que é? Falta uma virtude máxima, que é o amor. O amor cimenta, une, funde todas essas virtudes. E onde é que está o reino de Deus? Aqui em cima. Não é aqui embaixo. Aqui, para quem lê a obra de Pedro Baldi, é o antissistema. Aqui em cima está o sistema. Como entrar no reino de Deus? É a pergunta da agora. Façamos isso. É tão fácil, né? E por que eu ainda não entrei? Nós temos evangelho suficiente. Nós já temos evangelho suficiente para não errarmos mais. Nós já temos evangelho suficiente para entrarmos no reino de Deus. Só precisamos decidir entrar. Veja, esses balões simbolicamente levam as pessoas ao céu. O que tem nesses balões? Caridade. Mas aqui tem o João Atílio preso por uma cordinha no pé. O outro bondoso ainda estende uma tesoura para que ele se liberte. O que será que está prendendo ele na terra? Os bens materiais. Não é, Evandro? Evandro é meu amigo, por isso que eu falo isso com ele, ele não se ofende. Ele fala isso muito para mim. Consequências do egoísmo. Consequências do egoísmo. Gente, quem tem fé, caridade e humildade, tem amor. O amor está sustentado por 3 pés. Um pé é a felicidade, o outro é a maldade. Desculpa, um pé
é a fé, o outro é a humildade. A pressa é inimiga da perfeição. O amor está sustentado pela fé, pela humildade e caridade. Sem fé, a gente não consegue realizar caridade constantemente. Pode até ter um fogo de palha inicial, mas é a fé que nos sustenta. E depois é o amor que nos sustenta. Isso é um fluxo de vai e volta, né? O amor fortalece a fé fortalece o amor se realiza com caridade, a humildade com fé e por aí vai. Agora eu faço a última pergunta. Vocês devem estar já falando, pô, não acabou ainda não? Quem quer entrar no reino de Deus? Mantenha-se como está. Não precisa levantar a mão. Todos participaram, eu gostei, viu? Porque até agora uns participaram, outros não. Todos participaram agora. Quem quer entrar no reino de Deus? Obedecendo, praticando o Evangelho, entramos no reino de Deus. Pela boa nova do Cristo. Essa pergunta é semelhante a essa. Quem deseja ser discípulo de Jesus? Ah, mas Jesus já passou pela terra há 2000 e poucos anos. Vamos lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15. Fora da caridade não há salvação. Item 10. Apóstolo Paulo, o que ele disse? Quem quer ser discípulo de Jesus? Ele responde: todos aqueles que praticam a caridade são discípulos de Jesus. Não importa a religião a que pertençam, não importa se é budista, não importa se é maometano, não importa se é judeu, não importa se é evangélico, não importa se é espírita, não importa se é católico. Todos aqueles que praticam a caridade são discípulos de Jesus. Veja a grande oportunidade para nós, mesmo hoje em 2018, sermos discípulos de Jesus. Alguém tem algo mais importante que isso? Jesus disse: quando fizestes a caridade para um de meus irmãos necessitados, foi para mim que fizestes. Isso é literalmente colocar a palavra na boca dos outros, né? Como é que a gente sabe quem já é discípulo de Jesus? Todos queremos ser discípulos de Jesus. Como é que a gente sabe aqueles que já são discípulos de Jesus? Jesus mesmo respondeu. Jesus mesmo responde isso. Meus discípulos serão conhecidos por muito se amarem. Por muito se amarem. Não por outros motivos, mas por muito se amarem, por muito se respeitarem. Concluímos com as perguntas. Eu vou ajudar vocês, né? Que vai ter chamado oral. O que é o reino de Deus? É a obra divina no coração dos homens. Como é o reino de Deus? Como é o reino de Deus? De amor, felicidade, união e justiça. Muitos os chamados, mas poucos entram no reino de Deus. Por quê? Precisamos desenvolver as virtudes e perdoar. Quem está chamando? Deus, Paizinho amoroso, de infinito amor. Onde está o reino de Deus? O reino de Deus está dentro de vós. O reino de Deus está dentro de nós. Como entrar no reino de Deus? Em pouquíssimas palavras, tem que caber aqui. Compreender e praticar a lei de amor. Veja como é claro. Você ou eu, nós todos queremos entrar no reino de Deus. Temos que cumprir a lei de Deus, que é a lei de amor. Ou alguém entra no reino de outro país sem obedecer às leis daquele país. É lógica. É uma questão de lógica. Só entrar no reino de Deus, alinhando-se, obedecendo a lei de Deus. E a própria lei de Deus nos defende quando estamos alinhados a ela.
Isso a gente vai ver no livro de Pietro Baldi, A Lei de Deus. Em outro volume, A Técnica Funcional da Lei de Deus. E na própria vida de Pietro Baldi, a lei de Deus atuou quando ele recebe de manhã uma notificação judicial para despejar o apartamento único que a família dele usava, já não tinha mais nenhum recurso. Ele tinha feito votos de pobreza. Recebe a notificação judicial para despejar o apartamento de manhã e depois do almoço ele recebe um cheque. Aqui de Catanduva, da região, né? Catanduva, Benedito Zancanelli. Um cheque suficiente para comprar um apartamento. É a lei de Deus protegendo aquele que se alinha à sua lei. Espíritas, acabei, tá? Entremos no reino de Deus. Passamos de tempo, casa de oração, universo. Façamos de altar, aquele altar que dá para levar para todos os lugares. A consciência. Façamos de altar a consciência. Façamos de imagem, modelo e guia. Quem? Jesus. Façamos de lei. No Brasil tem milhões de leis e não harmoniza ninguém. Deus criou uma lei que harmoniza todos em promissão. Deus criou uma lei que harmoniza todos no Brasil e mais, simplificando, resumindo. Deus criou uma lei que harmoniza todos os seus infinitos filhos no universo. A lei de amor, a lei de caridade. Muito obrigado a vocês, muita paz, pela tolerância, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela concordância em conversarmos hoje. Muita paz.